Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde mergulhamos nas histórias mais misteriosas e arrepiantes que o Brasil tem a oferecer. Preparem-se, porque a lenda que vou contar hoje vem lá de Minas Gerais, de um pequeno e pacato distrito chamado Belo Vale, e vai fazer vocês questionarem cada reflexo que encontrarem por aí. Nossa história começa com uma família que, buscando um novo começo, se muda para uma casa antiga, herdada, cheia de história e com um segredo muito peculiar. No quarto da filha, uma menina cheia de imaginação de apenas 8 anos, havia um espelho. Não era um espelho qualquer, era velho, rachado e ninguém se atrevia a tirá-lo da parede. A lenda local dizia que ele veio com a casa e que jamais deveria ser coberto. Imaginem a cena, uma casa nova, cheia de expectativas e no centro de tudo, um espelho misterioso. Desde o primeiro dia, esse espelho parecia ter uma vida própria, uma presença silenciosa que observava tudo. A princípio, os pais não deram muita importância. Afinal, crianças conversam sozinhas, certo? Mas os sussurros começaram a se intensificar. A menina passava horas em frente ao espelho, conversando, rindo, como se tivesse a melhor amiga do mundo ali. Era adorável, pensavam eles, uma imaginação tão rica. Até que um dia, a mãe, passando pelo corredor, ouviu. Não era apenas a voz da filha, havia outra, uma voz infantil, suave, quase imperceptível, respondendo. E o mais arrepiante, parecia vir de dentro do espelho. O coração da mãe gelou. Aquilo não era normal. A imaginação da filha era poderosa, mas a ponto de criar uma voz tão real. O clima na casa começou a mudar. Todas as noites, pontualmente às 3 da manhã, a menina acordava. Caminhava sonâmbula até o espelho e se sentava ali, na escuridão, com a luz do luar filtrando pelas frestas. A mãe, cada vez mais aflita, decidiu investigar. Numa dessas madrugadas, ela se escondeu atrás da porta, observando a cena que parecia saída de um pesadelo. A filha estava sentada, os olhos fixos no reflexo, e sussurrava: "Eu sei que você não está morta. Você quer sair, não é?" E ali, diante dos olhos aterrorizados da mãe, o espelho começou a vibrar. Levemente, sim, mas de uma forma que parecia respirar, pulsar. Como se houvesse algo vivo preso ali, tentando desesperadamente se libertar. Desesperados, os pais começaram a perguntar aos moradores mais antigos de Belo Vale sobre a casa, sobre o espelho. Foi então que uma velha senhora, com olhos carregados de memória e medo, revelou a terrível verdade. Décadas atrás, uma criança havia morrido misteriosamente naquele mesmo quarto, e o espelho foi colocado ali não como um objeto de decoração, mas como uma prisão. Ele era a única forma de prender o espírito que assombrava o lugar desde a tragédia. Ninguém conseguiu morar naquela casa por muito tempo depois disso. A história era um fardo pesado, um segredo sombrio que ecoava pelos corredores da antiga residência. A partir desse momento, a menina começou a mudar de forma alarmante. Seus olhos, antes brilhantes e inocentes, pareciam diferentes, mais profundos, quase vazios. Sua voz ganhou um tom estranho, gutural às vezes, que não era o dela. Ela começou a desenhar incessantemente figuras sombrias. E em cada desenho, um detalhe perturbador. Reflexos distorcidos. Não era apenas arte infantil. Era um grito silencioso. E o mais inquietante de tudo, ela começou a escrever um nome. Lia. Lia. O mesmo nome da criança que, segundo a lenda, havia morrido naquele quarto nos anos 50. Era como se a menina estivesse sendo possuída, não por um espírito maligno, mas pela memória, pela essência daquela criança aprisionada. Uma noite, o pai, determinado a encontrar uma explicação lógica, tentou gravar um vídeo do espelho. Queria provar que tudo não passava de uma ilusão de ótica ou da própria imaginação.
Mas o que a gravação revelou foi impossível de arrepiar a espinha. No vídeo, a menina estava dormindo profundamente na cama, tranquila, inocente. Mas no reflexo do espelho, no reflexo, ela estava em pé, sorrindo diretamente para a câmera, com um sorriso que não era o dela, um sorriso frio e quase ameaçador. Era a prova inegável de que algo sobrenatural estava acontecendo, algo que desafiava todas as leis da física e da razão. Sem mais esperanças, a família recorreu a um padre. Ele era conhecido por lidar com casos complexos e, ao chegar na casa, sentiu imediatamente a energia pesada. O padre examinou o espelho e, com uma voz grave e preocupada, explicou que aquele objeto era uma janela invertida, usada em rituais antigos de aprisionamento espiritual. Quebrar o espelho seria um erro catastrófico, liberando a entidade de forma incontrolável. A única forma de libertar a alma aprisionada de Lia e, consequentemente, a filha da família, era através de um ritual de exorcismo, um rito complexo e perigoso. O ritual começou, a tensão era palpável, as orações ecoavam pela casa, mas algo saiu terrivelmente errado. No auge do ritual, quando a energia parecia prestes a explodir, o pai, dominado por um terror indescritível e pela angústia de ver a filha sofrendo, fez o que o padre havia proibido. Arremessou o espelho contra a parede. O objeto se estilhaçou em 1000 pedaços e um grito agudo, infantil e ao mesmo tempo gutural, ecoou pela casa inteira, um som que parecia vir de todas as direções. A menina desmaiou instantaneamente. Todas as luzes da casa se apagaram, mergulhando o local em uma escuridão opressora. Quando a família acordou, desorientada e aterrorizada, o espelho estava ali novamente, inteiro, como se nada tivesse acontecido, mas com uma aura ainda mais sombria. A família, claro, fugiu de Belo Vale. Deixaram para trás a casa, o espelho, o medo. Mas a presença de Lia não ficou para trás. Em todo lugar onde iam, a menina continuava falando com o espelho. Mas agora não precisava mais do objeto físico. Em qualquer reflexo, na janela do carro, no vidro de uma loja, até na tela brilhante de um celular, alguém sempre estava olhando de volta. Os olhos vazios, o sorriso fantasmagórico. Era Lia, acompanhando-a, ou pior, talvez habitando-a. Anos depois, um investigador paranormal, atraído pelos boatos e lendas urbanas de Belo Vale, encontrou a antiga casa abandonada. No quarto, intacto, limpo, quase reluzente, estava o espelho. O investigador, corajoso e cético, ligou a câmera e se aproximou, gravando cada detalhe. E então aconteceu. No reflexo, ele viu a menina. A menina, agora adulta, sorrindo. Um sorriso que era uma mistura de inocência e pavor. E atrás dela, no mesmo reflexo, o próprio investigador, mas com olhos completamente negros, vazios, observando. O reflexo final, o último olhar, uma imagem que perseguiria o investigador para sempre. E você, o que achou dessa história aterrorizante? Você teria coragem de morar numa casa com um espelho assim? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos adorar saber a sua opinião. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas lendas e mistérios. Muito obrigado por assistir e até a próxima.